Olá, estimado irmão e irmã na fé em Jesus Cristo. Nós iniciamos este momento devocional em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Façamos oração. Ó Senhor, nosso Deus, nós te louvamos por esse novo dia. É mais um presente que o Senhor nos dá. Que nós tenhamos sabedoria para vivê-lo segundo a tua santa vontade. Envia teu Espírito Santo para estar conosco agora quando vamos meditar na tua santa palavra. Abra o nosso coração e a nossa mente, para que possamos entender a tua palavra, possamos crer nela e viver de acordo com ela diz. Isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor e Salvador. Amém. Que a graça, a paz e o amor daquele que veio, daquele que vem e daquele que virá em glória, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, permaneça hoje e para sempre com todos vocês. Amém. Queremos meditar nas palavras de Isaías, capítulo 29, versículos 17 a 24, que diz assim: Daqui a pouco as matas virgens vão virar jardins, e os jardins voltarão a ser mato. Naquele dia os surdos ouvirão a mensagem que será lida no livro fechado e lacrado, e os cegos ficarão livres da escuridão e poderão ver. O Senhor dará alegria aos necessitados. O Santo Deus de Israel fará com que os pobres fiquem alegres, pois Deus acabará com os que exploram o seu povo. Os que zombam de Deus serão destruídos, e os que fazem planos para prejudicar os outros desaparecerão. Deus acabará com os que acusam os outros falsamente, acabará com os que procuram enganar os juízes e com os que, por meio de mentiras, conseguem que os inocentes sejam condenados. Portanto, o Senhor que livrou Abraão de perigos diz o seguinte a respeito do povo de Israel: O meu povo não ficará desiludido outra vez, eles nunca mais sentirão vergonha, pois quando virem o que vou fazer no meio deles, confessarão que o meu nome é santo, reconhecerão que eu sou o Santo Deus de Israel e me temerão. Então os que perderam o juízo se tornarão sábios, e os que se revoltaram contra mim aceitarão os meus ensinamentos. Estimado irmão e irmã, muitas vezes o ser humano culpa Deus por causa das desgraças da vida. Deus não é o culpado, muito pelo contrário. Deus criou tudo bom e perfeito, como diz Gênesis 1:31. E Deus viu que tudo o que havia feito era muito bom, isto é, perfeito. Foi o ser humano que estragou toda a criação e trouxe o pecado, o sofrimento, a injustiça, a dor, todas as coisas ruins e a morte sobre toda a humanidade, como diz Romanos 5:12. O pecado entrou no mundo por meio de um só homem, e o seu pecado trouxe consigo a morte. Como resultado, a morte se espalhou por toda a raça humana, porque todos pecaram. Mesmo Deus amando tanto o ser humano ao ponto de enviar o seu único Filho, Jesus Cristo, para estar com o ser humano, o que fez o ser humano com Cristo? Rejeitou, matou, espancou, pendurou numa cruz. E mesmo assim, Deus, por amor ao ser humano, transformou o ato injusto e mau do ser humano em salvação para todos os seres humanos, como diz 1 João 1:7. O sangue de Jesus, o Filho de Deus, nos purifica de todo o pecado. Neste mundo mau e injusto em que vivemos, muitas vezes, como povo de Deus do Antigo Testamento, nós sofremos. Também muitas vezes, como povo de Deus do Antigo Testamento, nós sofremos porque abandonamos Deus. Não buscamos Deus na sua palavra, na oração, na igreja. E Deus permite que venham males sobre nós. Daí nós reclamamos de Deus. Em vez de reclamar de Deus, nós precisamos fazer o contrário. Nós precisamos agradecer mais a Deus pelas bênçãos derramadas, precisamos recorrer mais a Deus nas dificuldades e aflições da vida, nós precisamos buscar mais a Deus, nós precisamos buscar a orientação da palavra de Deus, orar mais pedindo e agradecendo e adorar a Deus junto de nossa igreja.
Quando tudo vai bem na vida, precisamos atribuir a Deus as bênçãos derramadas e permanecermos perto dele para continuar nos abençoando, protegendo e amparando. O povo de Deus de Isaías foi escravizado por 70 anos na Babilônia e sofreu muito, única e exclusivamente porque escolheu abandonar a Deus, confiar em deuses falsos e viveu em pecados. Mas Deus nunca esqueceu do seu povo, e por isso Deus enviou o profeta Isaías, que falou a verdade, porque o povo estava sofrendo, mas mostrou em nosso texto de hoje que Deus continua amando o seu povo, e Ele promete que irá restaurar, reanimar, dar livramento ao povo. Talvez o povo daquela época tenha perguntado, quando ouviu Isaías falar: quando Deus se voltar para nós, quando Deus vai se voltar para nós e nos salvar? A resposta de Deus, Isaías dá em nosso texto quando diz: daqui a pouco o Senhor dará alegria aos necessitados, o Santo de Israel fará com que os pobres fiquem alegres. No caso deles, o daqui a pouco durou 70 anos. Pior ainda, foi o daqui a pouco do povo de Deus que era escravo no Egito, durou 430 anos. Pior ainda foi o daqui a pouco de Abraão até o cumprimento da vinda de Cristo Salvador, 2000 anos. Não é à toa que 2 Pedro 3,8 diz assim: meus queridos amigos, não esqueçam isso, para o Senhor um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. O importante não é o daqui a pouco acontecer logo ou demorar muito. O importante para o povo de Deus, Isaías, e também para os que estavam no Egito, na época de Moisés, e também para nós hoje, e o que motiva a gente a continuar na fé, na esperança e no amor, é que daqui a pouco as promessas de Deus vão se cumprir. Daqui a pouco nós veremos o Senhor face a face. Daqui a pouco nós estaremos lá no céu. E isto vai acontecer no tempo certo. E o tempo certo não é o nosso. O tempo certo é o tempo de Deus. Assim, estimado irmão e irmã, Deus promete e cumpre as suas promessas. Ele enviou Moisés e libertou o seu povo depois de 430 anos. Fez o seu povo voltar da escravidão da Babilônia depois de 70 anos. Enviou Jesus Cristo, que sofreu pelos nossos pecados na cruz, pagou a nossa dívida com Deus e nos deu de presente o perdão dos pecados, a vida e a salvação eterna. E Deus também fez duas promessas para nós. Uma Jesus fez antes de subir aos céus em Mateus 28:20. Eu estarei com vocês todos os dias até o final dos tempos. A outra, Jesus fez em Apocalipse 3:11-12. Eu venho logo, guardem o que vocês têm para que ninguém roube de vocês o prêmio da vitória. A pessoa que conseguir a vitória, eu farei com que ela seja uma coluna no templo do meu Deus, e essa pessoa nunca mais sairá dali. E escreverei nela o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que virá do céu, da parte do meu Deus, e também escreverei nela o meu novo nome. Daqui a pouco, estimado irmão e irmã, e sem demora, Deus pode ser um pouco demorado para nós, mas um dia todas as promessas que Ele nos fez vão se cumprir, e quando se cumprirem, nós veremos que valeu a pena esperar, de tão maravilhoso que vai ser lá no céu. E o que vamos fazer até o cumprimento das promessas de Deus em nossas vidas? Jesus responde em Apocalipse 2:10: seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida eterna. Amém. Façamos oração. Ó Senhor nosso Deus, nós te louvamos porque nós não estamos sozinhos nesta vida. O Senhor é o nosso bom pastor e nada nos faltará. O Senhor está conduzindo as nossas vidas. O Senhor está cuidando de nós, nos abençoando, protegendo e amparando. Que nós permaneçamos firmes em nossa fé,
que nós tenhamos a esperança do cumprimento das tuas promessas em nossas vidas e que nós tenhamos a certeza de que um dia nós estaremos contigo no céu, o que é maravilhoso. Ó Deus, permaneça conosco neste dia, cuida de nós e dá-nos sabedoria. Isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Receba a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.